fatos ocorridos, traumas pelos quais uma criança passou, tem reflexo na sua vida adulta. Aliás, traumas podem ocorrer tanto na infância, na adolescência, na vida adulta e até na vida intrauterina, na fase gestacional. Acessar essas informações ou ir à causa, primeira ou não, né, desses traumas, digamos assim, teria o condão de tratar o problema atual. É claro que o próprio Freud reformulou isso depois, dizendo que nem todos os traumas e problemas estão em ocorrências da infância, da vida, né, do início de nossa vida, mas a maior parte sim estaria lá. Na terapia de vidas passadas, nós teríamos um ingrediente a mais aí. Muito do nosso comportamento, das nossas tendências, e quiçá até de alguns problemas, seja de relacionamento, né, familiares, estariam não na vida presente, mas na vida passada. Inclusive fobias. Deixando essa teoria um pouco de lado, citando algumas situações exemplificativas, né, exemplos. Aqui, uma determinada pessoa, certa vez, me procurou curiosa sobre vidas passadas. Eu não vou citar aqui o nome dela, vou chamá-la de Eliana. Então, a Eliana me procurou curiosa sobre suas vidas passadas ou sobre vida passada. Ela queria passar por uma experiência, né, de regressão. Essa é a verdade. Muitas pessoas não têm uma queixa, mas têm essa curiosidade. Fala assim, gostaria de me compreender, me entender melhor. Então, tudo bem, fizemos o procedimento, né? Há várias técnicas para se levar uma pessoa a resgatar essas memórias. E eu tenho preferência para uma, mas não me utilizo apenas de uma. Eu utilizei esse procedimento, o que eu mais utilizo, e ela foi, enfim, até uma memória de vida passada, fez as conexões do relacionamento. Ela tinha uma queixa de relacionamento com a irmã dela. Ela tinha problema de relacionamento com a irmã, envolvia a mãe também. E ao acessar essas memórias de vidas passadas, ela entendeu, compreendeu essa conexão aí com a irmã dela, enfim. Muito bem, encerrou-se aí essa sessão. Quando ela voltou a si, digamos assim, eu a tirei daquele estado, né, regressivo, nós continuamos nossa conversa. Ela me disse assim, puxa, eu tenho uma fobia, sim, porque eu havia perguntado, né? Ela me disse o seguinte, ela tem medo de água. E eu quis explorar, né, o que é esse medo de água. Nós aprendemos que são necessárias várias consultas, muitas vezes, para que você consiga tirar do seu cliente, ou paciente, como queira, informações que podem auxiliar no direcionamento da própria terapia. E eu fiz isso antes com ela, mas era uma sessão única e não consegui tirar tudo dela. E ela só se lembrou dessa fobia específica no fim dessa sessão. E ela tinha medo de água, mas não era bem um medo de água, ela dizia. O problema era que, por exemplo, numa piscina, se ela estivesse com amigos, ela estaria se divertindo dentro d'água como todo mundo, assim como numa praia, não teria problema nenhum com isso. O problema, e ela percebeu isso, quando alguém, um amigo dela, certa ocasião, a pegou nos braços e como que ela se segurou no colo dentro d'água e ela perdeu o contato dos pés com o fundo da piscina. Ela entrou em total desespero, disse ela gritava e um escândalo, ela falou um escândalo inominável, ou seja, não dá nem para contar. E ela viu isso se repetir depois em outras situações e ela falou assim, eu tenho medo de água. Só que elaborando bem isso depois, ela descobriu que não era muito bem um medo de água. O medo era relacionado à água, não é? Mas o medo dela era de não sentir que numa situação com água, ela não conseguisse colocar os pés no chão. Veja, isso é relevante, foi relevante
para o procedimento que nós fizemos a seguir. O que eu fiz? Eu a levei novamente para aquele estado, né? Sei lá, vou chamar aqui de estado alterado, mas estado de regressão. Acho melhor essa expressão aqui. Levei ao estado de regressão e ela se viu como um garotinho, na faixa aí de 6, 7, 8 anos de idade, negro, morador de o que pareceu ser uma favela, uma comunidade no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E ele se encontrava, era noite, num temporal, muita chuva. Eu não sei se ele estava na própria casa, junto com a mãe, que eu me lembro agora não. Preciso até ouvir a regressão novamente, com mais detalhes. E eles estavam agarrados a uma espécie de poste, alguma coisa assim. A imagem que eu tenho aqui é de que eles estavam agarrados num pilar, um pilar desses que tem em área. E as coisas já tinham sido levadas embora pela enchente e, de repente, o que ocorre é que eles são engolidos por um buraco que se abre no chão. Aliás, ocorrência bastante comum em temporais muito fortes, né? Quando há um deslizamento de terra e tudo aquilo é sugado, puxado, dá a impressão de que um buraco se abre no chão. E ali ele perde a vida juntamente com sua mãe. Ela disse que estava no ano de 1954. Então, um menino negro, entre 6 e 8 anos de idade. Me lembro, acho que João é o nome, se chamava João. E aconteceu isso de perder a vida, engolido aí num deslizamento talvez, fez com que eles fossem sugados, alguma coisa assim. Enfim, veja que o medo de água não era realmente medo de água, não é? Era o medo de perder o chão, e aí perder a vida em decorrência disso, de perder o chão, ser engolido, dragado. E isso teria ocorrido em 1954. É interessante porque muitas vezes depois que faz regressão e surgem informações desse tipo, e até de datas, eu fui fazer uma pesquisa e encontrei inclusive uma filmagem de uma enchente muito grande que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro em 1954. Tem até filmagem bem difícil de achar lá no YouTube. Agora, se essa pessoa assistiu também a este vídeo, ou alguém da família contou que em 1954 ocorreu isso, ou se realmente é uma vida passada dela, a gente não tem como comprovar, né? Porque se eu falar aqui, como é que uma pessoa iria se lembrar de uma enchente? Enchentes ocorrem no Rio de Janeiro, eu acho, todos os anos. Eu não sei se na década de 50 ocorria todos os anos. Ela falou 1954, eu fui pesquisar e encontrei uma grande enchente em 1954. Isso não é prova de que seja uma vida passada. Agora, é uma questão de crença, não é? Eu acredito em vidas passadas, então, para mim, foi uma experiência, uma relembrança de uma experiência de uma vida passada. O fato é que, ao relembrar, ao ter acesso a essas memórias e compreender, ou seja, a consciência presente, né, da vida dela, de Eliana, ao ter acesso a essa informação, fez de alguma forma com que ela elaborasse esse raciocínio melhor e ela pôde se ver livre desse problema. E isso nos leva a uma série de autores que do século XX, né, psicólogos e psiquiatras, que relataram que na terapia que realizavam com seus clientes, inadvertidamente, assim do nada, muitas vezes, fazendo a psicoterapia, esses clientes acessaram memórias de vidas passadas. Eles não estavam realizando procedimentos de regressão a vidas passadas, mas o fato é que esses clientes, sim, acessaram essas memórias de vidas passadas. E isso os surpreendeu. Alguns deles se disseram bastante surpresos com isso, porque eles nem estavam pensando em vidas passadas. E o fato é que esses terapeutas, porque é mais do que um, que
se depararam com essas memórias nessas situações, e todos eles, a partir dali, não imediatamente, mas em determinado momento, começaram a se utilizar desses procedimentos da regressão de memória ou de vidas passadas para tratar os seus clientes com uma boa porcentagem de êxito.